Próteses são estruturas ligadas a um corpo para suprir a deficiência e ou necessidade de determinado membro ou sentido. Seguindo essa linha, também existem próteses robóticas de alto nível tecnológico e científico, no qual exigem o esforço e estudo de várias pessoas para serem desenvolvidos. Essa classificação específica de membros artificiais está diretamente ligada com a robótica, que, assim como o nome sugere, é a ciência e o estudo dos robôs. Robôs, contemporaneamente falando, são máquinas computadorizadas feitas por seres humanos que realizam tarefas a partir de comandos dados, com o objetivo de facilitar certos trabalhos dentro de nossa sociedade. Um robô é um sistema integrado composto por sensores, manipuladores, sistemas de controle, fontes de energia e um software. As próteses robóticas, então, seriam dispositivos de última geração que, através de sensores superficialmente conectados ao músculo do paciente, captam pulsos elétricos que possibilitam a maior mobilidade e autonomia para amputados de algum membro do corpo. Terapia robótica. O termo terapia robótica pode parecer um tanto futurista, mas sua aplicação já é real e traz resultados importantes há pelo menos 5 anos no Brasil. O uso de robôs em tratamento e reabilitação de pessoas que passaram por doenças ou acidentes se mostra uma solução eficiente para ativar áreas cerebrais de pacientes em busca de sua recuperação motora. Vale lembrar que esse tipo de técnica não substitui outras, como a fisioterapia e a terapia ocupacional. Ao contrário, todas elas são eficientes e complementares. Maquinário. Os dois tipos mais comuns de equipamento são uma máquina como apoio para os braços, ou uma espécie de armação que sustenta uma caminhada. Mas há mais de uma dezena de ferramentas adaptadas para cotovelos, punho, aperto de mão e etc., que geralmente funcionam como jogos que simulam atividades do dia a dia. Quando opera a máquina, o paciente tende a apresentar falhas em seus movimentos. Então, o sistema robótico consegue perceber os erros de precisão e velocidade no movimento e os corrige como respostas momentâneas. Uma máquina registra todas essas informações em uma espécie de ficha de caso. Modulação do cérebro. A máquina ajuda o paciente a corrigir esses erros e vai deixando o movimento cada vez mais autônomo, explica Andresso Guaiara. Quanto mais o autônomo do movimento, mais o cérebro do paciente reaprende a executá-lo. É um exercício em que os especialistas chamam de neuromodulação. São mais que funções e especificamente são as habilidades neurais capazes de executar comandos com mais precisão. Como são as sessões de terapia robótica? Uma sessão de terapia robótica pode durar menos de 2 minutos. Literalmente, é muito variável. O paciente está muito focado, não se consegue absorver o aprendizado e está exigindo treinamento mental. Nas primeiras sessões, é comum que haja cansaço muito rapidamente, relata o médico fisiatra. As sessões duram no máximo de 30 a 45 minutos, mais que isso seria gerado um desgaste mental tão grande que prejudicaria outras terapias pelas quais os pacientes passam. Os especialistas contam que já viu evoluções rápidas de atividades de cotidiano, como aplicar desodorante sozinho, acontecerem de forma muito rápida em apenas 2 sessões. O importante é que o aluno entenda que não é um ganho de força, mas um treino de aprendizado, como uma sala de aula, onde o foco é fundamental. Para quem a terapia funciona? Todo tipo de paciente com dificuldades de movimento pode obter melhora com a terapia robótica. Os casos mais comuns são de pacientes que sofrem AVC, lesões medulares, paralisias cerebrais ou amputações. Tudo que envolve aprendizado cognitivo pode ser aplicado ao robô, afirma o médico. Como o tratamento depende muito do foco e da capacidade mental do paciente, em casos que o quadro envolve transtornos mentais, como a depressão, é preciso passar por outros tratamentos antes de iniciar a robótica. Atualmente, as pessoas continuam usando próteses para substituir suas partes amputadas. Porém, é difícil superar uma perda de um membro.
o que pode causar vários sintomas psicológicos. Certas empresas estão fazendo o possível para que as pessoas se sintam bem e confortáveis diante dessa situação, criando próteses especiais e únicas, como por exemplo, a empresa Open Bionics, que construiu próteses baseadas no jogo Metal Gear Solid, para fãs de videogame ou da própria franquia de jogos, com lanterna, luzes de LED e uma entrada USB. Atualmente, algumas pessoas estão recebendo habilidades especiais através das próteses mais atuais. 2 exemplos disso são Neil Hobson e Rob Spence, 2 pessoas que receberam tais habilidades ao colocar uma prótese em seu membro perdido ou amputado. Neil tinha um problema genético que o impossibilitava enxergar cores, fazendo de sua visão preto e branco. E para consertar esse problema, ele decidiu implantar um iBorg, um dispositivo capaz de fazer com que as cores sejam captadas pelo olho humano. Porém, o iBorg fez com que o Neil também escutasse e sentisse as cores, além de o fazer enxergar cores que nenhum humano conseguia se enxergar normalmente, como o infravermelho ou o ultravioleta. Rob perdeu seu olho direito quando era criança, tendo que colocar um olho de vidro no lugar. Aos 43 anos, ele decidiu implantar uma câmera no lugar do seu olho de vidro, fazendo ele ser capaz de enxergar pelos 2 olhos, mesmo um deles sendo uma câmera que grava cenas de até 3 minutos. Além disso, por ser uma câmera, Rob pode ser capaz de gravar e guardar seus registros gravados pelo seu olho. Os sintomas depressivos são mencionados como frequentes em pessoas com amputação, pois essas apresentam tristeza, pesar, episódios de choro, isolamento social, perda de apetite, dificuldade para dormir, entre outros. Alguns sintomas, como a tristeza e o pesar, são respostas esperadas após a perda do membro. Porém, a depressão clínica possui maiores implicações, visto que precisaria ser rapidamente percebida e tratada, por representar um risco significativo para o aumento de morbidade e mortalidade nesses pacientes. Organ e McLachlan realizaram uma reunião de literatura sobre adaptação psicossocial em amputados, em que sugerem que os estudos sobre depressão em pessoas amputadas possuem resultados variados, dificultando achados conclusivos. Segundo as autoras, as pesquisas utilizam metodologias diferentes, com diversidade de instrumentos para mensurar a depressão, dificultando a comparação entre elas. Assim sendo, as autoras fizeram um agrupamento de estudos baseados no tempo de amputação, até 2 anos, de 2 a 10 anos, entre 10 a 20 anos e entre 20 a 30 anos. Os distúrbios de autoimagem corporal, como percepção distorcida e negativa sobre a aparência física, são relacionados com altas taxas de ansiedade. Esses distúrbios podem ser observados em pessoas amputadas através de comportamentos de evitação por contato visual com o membro amputado, negligência no autocuidado do coto. Alguns amputados expressam embaraço, vergonha e até mesmo aversão ao seu próprio corpo. Estas reações negativas podem interferir no processo de reabilitação, autocuidado e aumentar o isolamento social. Alguns autores referem que, quanto mais jovem, mais difícil a adaptação, principalmente em relação à restrição de atividades. Considera-se que o idoso tem a oportunidade gradual de se habituar a restrições de atividades ao longo da vida e dos adoecimentos crônicos, e podem se adaptar melhor com a amputação, suas limitações motoras e o aumento da dependência. Um dos problemas vivenciados por pacientes que tiveram uma parte do corpo amputada é a dor fantasma. Ela é sentida na parte do corpo que não existe mais, dando a sensação ao paciente de que ela continua lá. A dor pode ocorrer após a retirada de um dente, por exemplo. Normalmente começa após o processo cirúrgico, como também ao decorrer de um tempo. A explicação se deve pelo fato do cérebro não saber que uma parte do corpo não está mais no seu devido lugar e continua a mandar os impulsos. Isso pode gerar sensações de coceira e até mesmo uma dor acima do normal, pois no local amputado, parte da transmissão nervosa é alterada. Então, quando o cérebro manda estímulos ao corpo,
não recebe de volta o movimento da parte que não existe, manda contrair ainda mais, causando a forte sensação de dor. As próteses sensíveis são o começo de uma nova e mais eficiente forma de reabilitação, já que as sensações auxiliam na questão do equilíbrio e facilitam o processo do paciente recomeçar as suas atividades. Além disso, poder dar ao paciente a capacidade de sentir a diferença das texturas de onde está pisando ajuda principalmente para evitar quedas e outros tipos de acidentes, proporcionando assim uma maior qualidade no dia a dia dessas pessoas. Então, o que podemos aprender com isso? Depois de toda essa pesquisa, podemos concluir que com o passar do tempo, houve um grande avanço na robótica em busca de manter uma qualidade de vida formidável para pessoas eficientes. Apesar da realidade ainda não ser como vimos em filmes e jogos, onde vemos ciborgues com próteses de alta tecnologia e resistência, porém, com um olhar otimista podemos dizer que chegaremos lá em alguns anos, ainda que haja muito trabalho a ser feito, como em melhorar as próteses e torná-las de baixo custo, para que pessoas de diversas classes sociais tenham a oportunidade de adquirir uma.